Estamos aqui de volta para mais um programa do Painel Feminino. Programa feito para você, mulher de Cubatão e da nossa região. Aqui vocês têm voz. Fiquem comigo. Gente, prazer estar aqui para mais um programa do Painel Feminino com mais uma profissional aqui da nossa cidade. É a terapeuta Adriana Santos. Ela vai nos contar um pouquinho de tudo que ela oferece para os munícipes aqui da nossa cidade e também de outros lugares da região. Prazer ter você aqui, Adriana. O prazer é meu. Estou muito feliz. Que bom. Adriana, você é uma das grandes e mais uma terapeuta aqui da cidade de Cubatão. Qual que é o teu segmento? O meu segmento é trabalhar com as práticas integrativas e complementares em saúde. Hoje a gente tem um leque de 29 práticas que foram determinadas pela Organização Mundial de Saúde para que se tivesse em todos os países, nas suas unidades básicas, essas práticas integrativas, que vêm complementar o tratamento médico. Dentro dessas 29 práticas, eu trabalho com algumas delas, que é o Reiki, os florais de Bach, as constelações familiares, os óleos essenciais, a cromoterapia, que é o trabalho com as cores, e outras mais que vão assim trazendo sempre esse lugar, Cris, do desenvolvimento, levando para o bem-estar da pessoa. E você sempre trabalhou com isso, Adriana? O que foi que te levou para esse caminho? Eu sou contadora de formação. De exatas. Sou das exatas. E como é que foi para esse caminho? Em determinado momento da minha vida, aconteceu algo que me adoeceu, né, emocionalmente, e eu busquei ajuda, né? Quando eu fiquei adoecida emocionalmente, Cris, eu tive também um reflexo no meu físico, né? Começou a ter alterações no meu triglicérides, no colesterol. E isso não é bom, né? A gente vai sentindo, o corpo vai sentindo. E aí foi quando eu encontrei uma profissional do Reiki. Aqui mesmo? Em Santos. Na verdade, na época foi em Santos. E ela me ajudou, principalmente, a perceber que eu não era vítima do que estava me acontecendo. A entender isso. A entender. E aí sim, tomar as rédeas da minha vida. Né? Me colocar como também responsável pelo que estava acontecendo comigo e não simplesmente mergulhar na dor, né? Porque normalmente a gente fica muito mergulhado na dor. E aí eu consegui enxergar. E aquilo me fascinou. Eu falei, o que ela tem ali naquelas mãos que foram colocadas, e de repente isso me trouxe um bem-estar, me trouxe uma leveza, me trouxe uma calma. Parece que tirou um peso de mim. Isso demorou, Adriana, para acontecer? Foi um período extenso, longo, digo? Não, foi uma sessão para eu ter esse start. E por isso que eu fiquei mais encantada, Cris. Porque hoje, né, não desmerecendo, né, eu acho que a parte medicamentosa ela é importante, ela é essencial, principalmente a gente sabe, o Reiki hoje ele tem um destaque para pessoas que fazem uso de quimioterapia, de radioterapia. Ele minimiza os efeitos colaterais dessas medicações e elas são essenciais, né? Só que a gente sabe que tem um tempo, né? Tem um processo. E quando a gente fala de uma prática integrativa, ela vai trazendo consciência. E quando você toma consciência e vai mudando o teu comportamento, o teu posicionamento, isso vai facilitando essa melhora, né? Essa melhora, exatamente. E aí você se apaixonou pela prática e foi estudar isso. Exatamente. Fui estudar, me tornei reikiana já em 2006. Fiz o curso, o Reiki ele tem vários níveis, então eu fui me aprofundando em todos os níveis. Hoje eu sou mestre em Reiki, dou o curso de Reiki. Habilitada para isso. Isso. Para as pessoas que querem conhecer essa técnica, eu também dou um curso, assim como faço os atendimentos. E o Reiki qualquer pessoa pode, no caso é correto eu dizer aprender? Sim. Qualquer pessoa é capaz? Qualquer pessoa.
Sem restrição de idade, de sexo? Sim, a partir do momento que uma criança, ela já tem contato com a escola, né, os 7, 8 anos de idade, ela já pode ser uma reikiana. Ah, que interessante. A partir dos 7 anos e aí sem limite de idades. E o seu atendimento, como é que funciona, Adriana? Você tem uma clínica, você atende as mais diversas pessoas, como é que funciona isso? Hoje, Cris, eu tenho o privilégio de ter como parceiro o Espaço Spa, aqui em Cubatão, um espaço na Vila Nova, já é um espaço voltado para as práticas integrativas. Práticas, sim. Isso. E como elas são minhas amigas há muito tempo, então presencialmente eu atendo lá. E também faço os atendimentos de forma online, para qualquer lugar do planeta, né? Assim, é possível? É possível. Abrir uma câmera, fazer esse atendimento. E o Reiki, ele também me possibilita que eu faça o envio à distância. Então, a pessoa, de repente, não está bem, tá dentro, vai fazer uma entrevista ou vai fazer um exame, né? Ela me manda os dados que eu preciso e eu faço esse envio para ela e ela vai pro compromisso dela sem precisar parar esse tempo para receber o Reiki. Ela vai estar se beneficiando da técnica mesmo estando à distância. Isso ajuda muito, porque as pessoas, hoje em dia, elas têm uma vida muito corrida e elas não precisam estar próximo de você para isso. Isso é muito interessante, né? Sim. E voltando, Adriana, quando você disse que o Reiki ele é uma das práticas, né? Aqui em Cubatão, você sabe se é aproveitado o Reiki nas unidades básicas de saúde para ajudar as pessoas? Eu não conheço, não tenho esse conhecimento. Não tem? Não. Que é uma pena, né? Eu acho que isso poderia ser melhor aproveitado. Sim. Né, de alguma forma. Sim. Aqui na Baixada você conhece que existam lugares, algumas cidades que usem o Reiki para ajudar os seus munícipes? Aqui na Baixada não, Cris. O único lugar que eu sei que existe é em São Paulo, né? Grandes hospitais como o Hospital do Servidor Público, o Hospital do Coração, Instituto do Coração, o Albert Einstein, eles têm alas onde eles oferecem o Reiki. Os médicos prescrevem o Reiki. Você vai tomar a medicação, né, vai fazer o tratamento, mas também vai fazer Reiki. Ah, que bom. E aí que os eles proporcionam isso. esse espaço, esse lugar, para poder a pessoa ir até lá e tem receber. Essa preocupação. Tem esse cuidado. E hoje em dia, Adriana, por exemplo, nós estamos com uma nova norma aí nas empresas, né? Que acho que começa esse mês. A NR1. NR1. Isso. Você acha que os profissionais de empresas das mais diversas poderiam também se beneficiar com o Reiki no dia a dia? Com certeza, Cris. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho numa cafeteria aqui na cidade, já desde fevereiro, levando esse momento de bem-estar. Eu chamo de momento de bem-estar, onde eu faço um convite para a equipe que trabalha nesse café tomar consciência corporal, fazer um alongamento e a gente faz uma respiração e uma meditação. E os relatos são, assim, dos mais variados, sempre muito positivo. Inclusive, delas levando em casa. Assim, nossa, eu estava lá em casa e de repente, na hora que eu ia falar alguma coisa, eu lembrei de respirar. E fez toda a diferença. E fez toda a diferença. E como esse empresário, né, digamos, chegou até você? Ele era seu cliente? Exato. Eu sou uma frequentadora, né, do espaço e ele veio até mim fazer uma sessão de Reiki. E aí a gente começou a conversar do que ele tinha sentido, né, da melhora que ele tinha tido. Pessoal, naquele momento da sessão que eu fiz com ele. E aí eu ofereci para ele, falei, olha, se você quiser, a gente pode de repente estar proporcionando esse momento para a sua equipe. Não necessariamente o Reiki, mas esse lugar, Cris, de realmente uma presença, uma respiração. Quantas vezes a gente faz isso tão no automático? Ah, muito. Todos os dias, todos os momentos, eu acho. Não é? E quando a gente para e toma consciência, isso faz uma diferença para o nosso metabolismo.
Isso fortalece o nosso metabolismo. Deve servir até para a imunidade? Sim. Com certeza, com certeza. Quando a gente faz quando a gente traz, né, essa consciência corporal, a gente vai percebendo, inclusive, será que eu devo ir com esse calçado, sendo que o tempo lá fora está muito frio? Será que eu não preciso agasalhar meu pé? Porque você traz presença. Nossa, eu estou sentindo frio, então eu vou me agasalhar, vou colocar um cachecol, vou proteger o meu pescoço. Você vai tomando tanta consciência, presença mesmo. Sai do automático. Isso. E aí você passa a se proteger de uma maneira muito mais positiva. E dentro desses momentos que eu tenho, são 15 minutos só que eu participo com eles, e é assim, suficiente. Suficiente. Nesses momentos eu sempre vou lembrando eles da importância que tem uma atividade física, uma boa alimentação, uma boa noite de sono, a ingestão de água. Tudo isso faz parte de um compromisso comigo, com o meu corpo. Que você tem que ter consigo próprio. Isso. É uma autorresponsabilidade. Então, eu sempre vou fazendo esse convite para que eles possam ir se lembrando. E ele te relata que ele já teve, que eles já tiveram benefícios? Eles comentam isso no dia a dia? Sim, são vários. Principalmente nesse momento assim de que vem um impulso, né, de repente de uma raiva, né, e você de repente não pensar no que você vai falar e aquilo sair torto, né? E aí elas pensaram, não, vou respirar. Respira. Até porque elas trabalham com o público, né? E ter esse autocontrole é muito importante, né? Sim. Hoje a gente sabe o convívio, né, as relações, elas estão difíceis, né? Quando você está atendendo o público, trabalhando em equipe, vem as reações das mais diversas formas, né? E tem muitas pessoas que não têm a inteligência emocional, o controle emocional. E aí mistura, né? E às vezes ela está falando mais dela do que de mim. Então, quando você consegue ter esse lugar de respirar, é como se você conseguisse dar o tempo necessário para perceber que não se trata de você, né? E aí, de repente, o silenciar é um posicionamento diferente que você toma. Para a vida mesmo. Para a vida. Muito interessante. Bom, nós vamos para um breve intervalo e nós já vamos continuar conversando com a Adriana. Fiquem comigo. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. De volta para o segundo bloco do painel feminino. Adriana, vamos continuar conversando sobre essas práticas integrativas. Os florais, explica pra gente o que é os florais, o que são os florais. Sim, os florais, eles vieram de um médico, né, Dr. Edward Bach, um médico inglês, que diante de um diagnóstico de câncer, foi... Diagnóstico dele mesmo? Dele, ele foi diagnosticado com um câncer e a equipe, né, os amigos dele, a equipe médica falou, olha, você tem 3 meses de vida, então o melhor é realmente se afastar. E aí ele se afastou para os campos da Inglaterra. Nesse período ele começou a observar a natureza e a perceber a diversidade que há, principalmente nas flores. E ele começou a fazer esse estudo e esse teste com ele mesmo, colocando elas numa vasilha, pegando uma água solar, né, pegando a luz do sol, e aí ele tomava essa água e ia estudando como que o humor dele mudava. E ele foi percebendo uma evolução no emocional dele, um melhor posicionamento dele emocional. Nisso, ele vive mais 19 anos.
a partir desse diagnóstico de 3 meses, ele com essa retirada, com esse estudo, né, com essa entrega, tem muito a ver, Cris, com essa presença que eu falei do Reiki. Né? Quando você está presente, é como se você ouvisse a necessidade que o seu corpo tem. Que necessidade que o meu corpo tem? É colocar uma meia? É tirar a meia? Né? É me agasalhar mais? É tomar mais água? É como se nós aguçássemos os nossos sentidos. Isso aconteceu com o Dr. Bá. Ele teve essa melhora emocional que se refletiu no físico e ele viveu 19 anos numa perspectiva anterior de 3 meses, ele viveu muitos anos. Uma diferença enorme, né? Muito. E aí ele catalogou 38 florais e cada um vai trabalhando um aspecto do nosso emocional. A coragem, a alegria, né? Trazendo a segurança, a confiança. Cada floral vai trabalhando um aspecto do nosso emocional e nos fortalecendo. E aí quando traz esse equilíbrio para o emocional, automaticamente a gente vai melhorando fisicamente também. Né? Vai fazendo diferença no seu corpo de acordo com a tua necessidade. Exato. Entendi. E, Adriana, vamos conversar um pouquinho sobre a constelação familiar, que é uma prática nova, ou não é tão nova assim, porque eu tenho ouvido falar mais recentemente, né, há pouco tempo disso. Conta pra gente o que é. É uma prática? O que é? As constelações, elas foram trazidas por Bert Hellinger, né, um alemão, e ele desenvolveu essa técnica lá em meados dos anos 80. Então ela não é uma técnica nova, né? Mas aquilo, né, Cris, tudo como se o desconhecido levasse um tempo para que as pessoas se permitissem esse lugar de conhecer. E o que são, né, as constelações familiares? O Bert Hellinger, ele era um estudioso, uma pessoa que estudou até psicanálise, era um educador. Então ele lidava muito com o ser humano. E aí ele foi percebendo que dentro das dinâmicas existia muita repetição de padrão. Como se minha mãe fazia assim, eu faço assim e minha filha também vai fazer assim. Uma sequência de atitudes iguais, né? Exato. E que muitas vezes são negativas. Quando elas são positivas, muito bom, né? Isso vai para o crescimento, que leva àquilo que eu te falei sobre o desenvolvimento, né? Tudo que é para o desenvolvimento é positivo. Se isso te faz bem, se isso te impulsiona, é legal. Mas quando é algo que te aprisiona ou que te adoece, isso não é bom. Então, quando ele percebeu que existia esse padrão e que isso podia ser mudado com alguns movimentos, né, com alguns reposicionamentos, ele chamou isso de constelação familiar, né? Isso é uma tradução que vem, né, do alemão para o inglês, do inglês para o português, enfim. E é esse lugar do posicionamento. Que posicionamento que eu estou hoje? Porque muitas vezes a gente está deixando o nosso lugar para usar de um comportamento de um ancestral que dentro do sistema foi excluído. E aí eu vivo num lugar sempre de não sucesso, como se tudo fosse contra mim. E dentro da dinâmica, né, dentro da terapia, a gente consegue perceber isso, identificar esse padrão, desse olhar para esse ancestral, e aí a pessoa volta para o lugar dela e olha para a vida dela. Né? É mais ou menos isso. A constelação trabalha muito com os campos morfogenéticos. Né? É algo que está num campo que se chama informação. É um campo de informação. Tanto que uma pessoa, quando está
representando, né? Dentro de uma dinâmica de constelação, a pessoa traz a questão e aí a gente coloca algumas pessoas para representarem essa questão. E aí a pessoa começa a ter no corpo físico as sensações. E isso não é espírito, isso é esse campo de informação. É como se a gente acessasse numa nuvem essa informação e você fosse lugarzinho, é isso. Isso, acessando o campo do sistema familiar da pessoa. Porque normalmente está dentro do sistema. Os emaranhados que a gente se envolve estão dentro do sistema. E aí quando a gente consegue olhar para isso, é como se a gente se desconectasse e voltasse para o nosso lugar. Que no nosso lugar, Cris, no nosso lugar tem força. Quando a gente sai do nosso lugar e toma o lugar de uma outra pessoa, a gente perde a força, porque quem está no nosso lugar? E para trazer um pouco mais de lucidez, eu vou trazer as 3 leis sistêmicas que Bert Helling traz para nós, que ele chama de leis do amor. Para a gente olhar para uma terapia de constelação familiar, a gente também precisa prestar atenção no quê? Na hierarquia. Quem vem antes precede quem vem depois. Então, bisavós, avós, os pais, e aí sim meus filhos. Muitas vezes a gente quer tomar o lugar de uma pessoa que está atrás. A gente quer, como se a gente quisesse ser a nossa mãe. Tomar decisões por ela. E isso é assim inadmissível, porque ela é adulta. Ela pode decidir por ela. E muitas vezes a gente quer achar, não, mas eu preciso defender ela. Eu preciso ajudá-la. Não. A mãe, ela tem a força suficiente para lidar com a dor que ela tem. Não precisa eu, enquanto filho, fazer isso, ok? Então, respeitar essa hierarquia é uma das coisas, assim, fundamentais, né? Dentro das 3 leis. A outra lei é a lei do pertencimento. Muitas vezes a gente exclui, né? Existe um familiar que não me agrada. Ele tem um comportamento que é tóxico, e aí eu vou sempre excluindo ele. E essa exclusão vai causando um desconforto dentro do sistema. E às vezes, um filho meu pode estar tendo comportamentos dessa pessoa excluída. Que interessante. É bem interessante e é nítido. Quando a gente está dentro da terapia da constelação familiar, é nítido perceber esse emaranhado. A gente chama de emaranhado, né, dentro da constelação. E uma outra lei, que é a terceira lei, é a do equilíbrio. Jamais, o único lugar onde a gente recebe, e a gente não precisa devolver, é a vida, que vem dos pais. Os pais, eles sempre vão dar mais para nós, sempre. E a gente nunca precisa retribuir. Tá? Então, é o único lugar. As demais relações, irmãos, relacionamentos amorosos, amizade, trabalho, é sempre uma relação de equilíbrio. Eu dou e também recebo. Sempre na mesma proporção, na devida proporção do dar e do receber. Normalmente, quando uma pessoa entrega muito, o outro vai embora. Porque ele se sente numa falta, eu não consigo suprir o tanto que ela me dá. Então eu vou embora. Porque aí equilibra. Percebe? Então, estou trazendo um exemplo, sim, mas existem vários... Os mais diversos. Os mais diversos aspectos que a gente pode perceber isso. Aqui você deu demais. Aqui você deu de menos. E vai tendo um equilíbrio. E aí desequilibra, e aí dentro da constelação, da dinâmica da constelação, quando a gente enxerga, aí a gente traz para o equilíbrio. Traz esse equilíbrio para o indivíduo. Isso. E qualquer pessoa pode fazer constelação? Qualquer pessoa pode fazer. E a constelação, ela é individual? Ou, por exemplo, uma irmã pode fazer com um irmão,
o marido pode fazer com a esposa, ou o atendimento é individual, cada um faz o seu? O melhor, assim, é fazer individual. Porque são questões individuais de cada um. Isso. Que quando você... É aquela questão da responsabilidade, né? Quando eu tomei responsabilidade da parte que me cabia, no que me aconteceu para me levar para o reiki, eu tomei força, né? Então, quando um indivíduo toma a responsabilidade de olhar para o que está acontecendo, ele toma a força e isso reverbera no todo. Vai melhorar lá em casa, vai melhorar lá no trabalho, vai melhorar nas relações sociais, reflete em tudo. Muito, muito bom. Bom, o programa ele é curtinho, nós já estamos se encaminhando para o final. Eu queria que você deixasse o seu contato para as pessoas que queiram conhecer o teu trabalho. Por exemplo, constelação, gente, aqui na cidade não tem ninguém que faça o que essa prática que a Adriana faz. Então, quem tiver interesse, quem quiser, fica aí a dica. Eu queria que você fizesse um convite para as pessoas conhecerem o seu trabalho, acessarem a sua rede social. Ok. Eu tenho um Instagram, Spa com Adriana Santos. Lá eu costumo deixar sempre, né, as informações sobre as práticas que eu trabalho. Você também me encontra no WhatsApp, não sei se vai deixar. Pode deixar, pode falar. É 13-99677-4204. Faço o atendimento de forma presencial, hoje eu estou aqui em Cubatão, e também online. Então você que de repente está passando por um processo de muita ansiedade, ou o extremo, né, uma depressão, um lugar de insegurança, de não conseguir engrenar, né, profissionalmente, entre em contato, de repente, uma dessas práticas pode te ajudar. Com certeza, com certeza. Bom, foi um prazer conversar com você. Eu acredito que vai ser muito útil essa sua entrevista para as pessoas. Tenho certeza que nós poderíamos ficar aqui falando muito tempo sobre esses assuntos e outros que viriam à tona. E até uma próxima. Eu espero que a gente possa retomar futuramente, novamente, uma entrevista como essa. Foi um prazer tê-la aqui comigo. O prazer foi meu. Ficamos por aqui, mas antes quero deixar um recado. Vocês podem acessar não só esse programa, como toda a programação da TV Polo, pelo nosso canal no YouTube e pelo canal 11 da Claro. Fiquem bem, semana que vem temos mais um programa para vocês.